Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, irmãos, muitas das vezes, procurar primeiramente, nos aplicar a compreender qual é a vontade de Deus. Precisa ter uma aplicação da nossa parte, ou seja, uma decisão. Fala comigo assim, decisão. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite, sobre decisão. As decisões que mudam histórias. A Bíblia nos mostra, irmãos, todas as histórias bíblicas, aonde as pessoas tomaram uma atitude, e essas atitudes vieram a mudar as suas vidas, vieram a mudar a história das suas vidas, mudaram a situação que eles estavam vivendo, mudaram tudo na sua vida. E por que não dizer que mudou a história de muitos outros, e quem sabe ainda vai estar mudando, como a história deles foi mudada, assim o Senhor vai usar para mudar a história de muitas pessoas para frente, amém? Quantas pessoas tiveram a história mudada por uma decisão, e que influenciaram na tua vida para mudar a tua decisão? Quantas pessoas tiveram uma história de bênção nas suas vidas, aonde o Senhor, Ele veio e mudou a história dessa pessoa? Deus usou muitas das vezes para mudar também a tua história. No livro de Joel, abra lá, Joel capítulo 3, e o versículo de número 13, e o versículo 14. Joel, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Aleluia. Enquanto você procura, vai glorificando o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Fala assim, decisões. Mas fala com fé. Decisões que mudam histórias. Joel capítulo 3, versículo 13 diz assim: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Olha só, está chegando um tempo de juízo de Deus sobre a humanidade. Está chegando um tempo de juízo de Deus, assim como Deus já aplicou o juízo há muitas vezes sobre a história do seu povo. Vai chegar um final, que esse é o juízo final, o juízo eterno. E ele está dizendo, lançai a foice. Lançai a foice, irmão, é se preparar para a colheita. Deus está preparando o seu povo para recolher, preparando o seu povo para recolher o trigo no celeiro, mas também está se preparando para queimar a palha que está lá, a diferença, entre o joio e do trigo. Ele vai queimar a palha, porque a palha é o joio, que não tem nada. Versículo 14: multidões no vale da decisão. Fala comigo, decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Irmãos, quando o Senhor vem trazendo essa palavra, é uma palavra de juízo, uma palavra aonde nós precisamos compreender algo da parte de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender que há muitas pessoas que elas estão vivendo no vale da decisão. Vai existir um momento que vai estar essas multidões no vale da decisão, aguardando a decisão do Senhor, que vai ser o juízo eterno. Vai haver um momento que Deus vai julgar todas as pessoas e todas as nações que existem na face da terra, e que já existiram na face da terra, porque muitas nações já foram exterminadas, muitas pessoas já foram destruídas, mas chegará um tempo
um tempo de decisão, da decisão de Deus, onde Ele vai dizer assim: basta. E Deus vai lançar a foice e vai recolher. Amém? Mas o que nós precisamos compreender, irmãos, nós podemos colocar como uma chave para as nossas vidas. E Deus sempre nos traz algumas chaves. Pastor, que chaves são essas? Chaves que vão mudar a nossa história. E essas chaves, irmãos, são palavras, são direção que Deus nos dá, para que nós possamos ter o acesso àquilo que Deus estabeleceu. Fala assim comigo: chaves são acessos que Deus nos concede para um lugar de bênção. Amém? Então, o primeiro passo, irmãos, para nós chegarmos a um determinado lugar, a primeira chave que nós vamos estar entendendo nessa noite a respeito de decisão, o primeiro passo para se chegar a algum lugar é você decidir que você não quer mais estar aonde você se encontra. Como assim, pastor? Qual é o lugar que você se encontra na tua vida espiritual? Qual é o lugar que você se encontra na tua vida ministerial? Qual é o lugar que você se encontra na vida financeira? Qual é o lugar que você se encontra dentro de você, nas tuas emoções? Qual é esse lugar que você está vivendo? Talvez seja um lugar de tristeza, um lugar de angústia, um lugar de problema, um lugar aonde você precisa tomar uma decisão. Nós vemos na história bíblica o filho pródigo tomando decisão. Nós vemos aquela mulher do fluxo de sangue e ela tomou uma decisão de ir até o Senhor, porque ela já havia perdido tudo que ela possuía. Todos os seus recursos haviam se perdido, já não tinha mais. Não tinha mais médico para ela procurar. Não tinha mais o que ela fazer. E ela decidiu enfrentar a multidão. Ela decidiu se rastejar até tocar a orla do manto do Senhor Jesus. Mas não só tocar na orla, mas ela decidiu ser curada. Ela decidiu-se que a partir daquele momento ela seria curada. Ou seja, ela decidiu sair daquele lugar de enfermidade, daquele lugar de miséria que ela estava vivendo, daquele lugar onde simplesmente sugava da sua vida aquilo que era para ser bênção na sua vida. Nós precisamos compreender, irmãos, que há poder na decisão. E sobre o poder da decisão, nós temos que entender que o poder da decisão está ligado em você. Como assim, pastor? O poder da decisão está ligado em mim. O poder da decisão está ligado dentro de você. É você que decide. Você decide agir em atitude. Se você for se deslocar de uma cidade para outra, você precisa tomar uma atitude. E aí você toma a tua atitude, ou você compra uma passagem, ou você pega o teu carro, ou vai de bicicleta, ou a pé, não importa, né? Compra a passagem, e ao invés de ir de ônibus, eu vou a pé. Não é assim? Mas você tomou uma atitude, você decidiu. Então as nossas vidas, elas são feitas de decisões, fala decisões. E atitudes. Toda decisão, ela requer uma atitude. Se você tomar uma decisão e você não tomar uma atitude, nada vai mudar, nada vai acontecer. Verdade. Você vai continuar naquele mesmo estado, você vai continuar no sofrimento, vai continuar na miséria, vai continuar ali chorando, vai continuar. Não é assim? O filho pródigo decidiu não querer mais comer, né? Decidiu não desejar mais a comida dos porcos. Ele decidiu agora voltar para a casa do pai, onde ele diz assim: na casa do meu pai tem abundância de pão. Tem abundância de pão. É a mesma coisa quando nós ouvimos aquela canção que fala: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Sabe o que é isso, irmão? Quando nós ouvimos muitas das vezes Deus falar conosco, e nós tomamos atitudes, não por aquilo que Deus falou. O que moveu não foi o que Deus falou. O que moveu foi aquilo que nós quisemos tomar uma atitude sem a direção de Deus. Então são dois extremos que as pessoas vivem. Nós precisamos entender que nós precisamos viver por aquilo que Deus estabelece. Então o poder da decisão, irmão, ele está dentro de mim, está dentro de você. O problema é que tem gente, irmão, que reclama. Mas como reclama do que está vivendo? Reclama da situação que está vivendo. Mas não se move para viver. Não se move para viver o novo de Deus na sua vida. Então não basta reclamar, precisa se mover em direção àquilo que Deus tem de novo. Agora tem um porém. Para você viver aquilo de novo, para você viver aquilo que é o sonho da tua vida, para você viver aquilo que é novo, é preciso também você abrir mão daquilo que você está vivendo. Se Deus tem algo novo para você, se Deus tem algo que Ele colocou no teu coração para você sonhar, se Deus tem algo novo para você viver e Ele te direcionou alguma coisa, é necessário também você abrir mão daquilo que você está vivendo, porque às vezes aquilo que você está vivendo está impedindo de você viver o novo de Deus. Quem entendeu diz amém. Amém. Aleluia. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando, irmão, conosco. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Deus tem falado desde o começo desse culto. Deus falou na palavra, Deus falou no louvor, Deus continua falando. A questão é quem você para ouvir. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando, mas precisa se mover a partir daquilo que Deus falou. Deu para entender? Amém. Eu ouço o que Deus está falando comigo, e agora eu vou me mover, eu vou tomar uma decisão por aquilo que Deus falou comigo. Eu segui para um lugar, nós fomos tratados por Deus, cuidados por Deus. Deus nos levou para uma escola, Deus nos ensinou muita coisa, e chegou o momento que Deus pediu uma decisão. E a decisão ela podia ser nós ficarmos onde nós estávamos, fazendo o que nós estávamos fazendo. Deus seria conosco, Deus iria nos abençoar, ou nós iríamos nos mover em relação àquilo que Deus havia nos mostrado, que Deus havia falado ao nosso coração. Então nós nos movemos por aquilo que Deus fez com que nós enxergássemos. Nós nos movemos a partir daquilo que Deus falou conosco, daquilo que Deus nos entregou, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, daquilo que o Senhor nos instruiu. Então nós tomamos uma decisão por aquilo que Deus havia colocado no nosso coração. Fala assim: eu preciso agir, eu preciso me mover a partir daquilo que Deus falou comigo. Veja bem, você precisa, irmão, ter atitude gerada em Deus, porque se você esperar atitude gerada por você mesmo, só vai ser decisões erradas que você vai tomar. Mas quando você tem atitudes geradas em Deus, atitudes que Deus colocou dentro do teu coração, gerada em Deus, você vai observar a nuvem. O povo de Israel estava debaixo de uma nuvem, estava na direção do fogo, da coluna de fogo, não era assim? A nuvem se movia, ou seja, Deus se moveu, Deus sinalizou, então eu vou me mover. A nuvem se mexeu, é Deus falando comigo: segue em frente,
vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, fica parado. Eu vou me mover por aquilo que Deus estiver me conduzindo. O problema, irmão, tem muita gente que se move sem Deus falar nada. Tem gente que toma atitude sem Deus falar nada, sem Deus se mover. E tem gente que está cansada, irmão, porque se move sem ouvir aquilo que Deus falou. E daí vai para lá, vem para cá, vai para um lado, vai para o outro, segue em frente, volta para trás, fica cansado, fica fadigado, frustrado, com medo, ansioso, não é assim? E tem aquele que ouve, mas não tem ousadia para se mover para lado nenhum. Então existem os dois extremos. Existem os dois extremos, e se nós não tivermos em Deus, irmãos, só vai ser frustração, só vai ser cansaço, só vai se mover para um lugar para o outro, e nada vai acontecer, vai haver somente frustração, medo. Por quê? Porque está se movendo sem ouvir aquilo que Deus falou. E outros têm ouvido Deus, mas não têm se movido por aquilo que Deus tem falado. E se nós não tomarmos as atitudes em Deus, nós não vamos conquistar, nós não vamos avançar para lugar nenhum. Agora tem uma coisa, é impossível, irmão, guarda isso no teu coração, é impossível alguém que ouviu Deus falar, é impossível alguém que ouviu Deus falar e não se moveu a partir daquilo que Deus falou. Aquele que se moveu por aquilo que Deus falou, e a pessoa tomou uma atitude a partir daquilo que Deus falou, é impossível alguém não viver aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus faz. Deu para entender? Amém. É impossível alguém que ouviu o que Deus falou e se moveu a partir daquilo que Deus falou e não viveu o que Deus faz. Ou seja, Deus falou, Deus moveu, Deus direcionou, eu vou me mover, eu vou falar, eu vou fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus me moveu. Deus me moveu para estar aqui nessa igreja, então siga em frente. Deus me trouxe numa direção para esse lugar, então simplesmente se mova através desta atitude. Comece a praticar aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, de você servir a Deus, de você estabelecer a tua vida dentro dos princípios que Deus estabeleceu pela sua palavra. Ou seja, tome decisões. Amém? Tome decisões. Decisões, Deus vai requerer, irmão, decisões de nós. Talvez Deus esteja requerendo de você decisões. Deus requer, fala assim comigo, Deus, Ele requer de nós decisões. Pastor, o que é decisão? É atitude. Atitude para viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, decisão é você crer. Porque você decide crer ou não crer. Né? Não tem aquele ditado que diz assim, crer ou não crer, eis a questão. Crer ou não crer, eis a questão. Você crê ou você não crê? É uma decisão de você crer. Confiar é uma decisão. Amar, pastor, amar é uma decisão. Você decide amar. E romper, irmão, é uma decisão. Quem sabe Deus está direcionando você para você romper, para você crer, para você confiar. E só vai acontecer isso, irmão, através de uma decisão. Só vai romper, só vai crer, só vai confiar através de decisão. Decisões, irmãos, elas são importantes na nossa vida. Agora, muito mais importante quanto às decisões, muito mais importante do que as decisões,
que nós temos que tomar é aquilo que Deus falou antes de nós tomarmos a decisão. Deus vai te dar uma direção, Deus vai falar com você e vai levar você a uma decisão. Deus não pode tomar a decisão por você. Deus não pode. Deus simplesmente vai fazer você mesmo meditar. Ó, você fica aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Posso te abençoar, as coisas podem ser diferentes, ou pode continuar do mesmo jeito. Ou você vai crer e vai tomar a atitude e confiar e estabelecer em mim a tua confiança, e você vai tomar a decisão por si, porque aquilo que você decidir em mim, eu vou fazer acontecer na tua vida. E quando nós tomamos essa decisão, irmão, por aquilo que Deus falou antes de nós tomarmos a decisão, as coisas elas vão romper, amém? Então tem gente, irmão, que tem ousadia. Olha só que eu vou te falar. Tem gente que tem ousadia para ir para o mundo. Tem gente que tem ousadia para ir para o vício. Tem gente que tem ousadia para mentir. Tem gente que tem ousadia para ir para o pecado. Tem gente que tem ousadia para se enfiar em dívida. Tem gente que tem ousadia para pedir emprestado. Tem gente que tem ousadia para tudo aquilo que você possa imaginar. Tem ousadia para confrontar a liderança. Tem ousadia para desonrar pai e mãe. Tem ousadia para fazer um monte de coisa. Só não tem ousadia para confiar em Deus e se lançar em Deus. Não tem ousadia para confiar que Deus é o Deus da providência na sua vida. Aleluia. A decisão, irmãos, ela depende de nós. A decisão que nós vamos tomar, irmãos, a Bíblia diz assim em Provérbios 4:23, tudo que você deve de guardar, guarda o quê? O teu coração. Você vai tomar uma atitude? Vai, mas você vai guardar o teu coração. Teu coração está guardado, teu coração está resguardado, teu coração está ali, ó, inabalável. Sabe por quê? Porque a tua atitude está sendo tomada em Deus. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E aí você vai estar liberto, você está vivendo em Deus. Tem muitas pessoas que elas estão aprisionadas, irmãos. Aprisionadas na alma, aprisionadas a sentimentos, aprisionadas a tantas coisas. E é necessário Deus vir assim com um estilete, Deus vir com uma tesoura e cortar o cordão umbilical. Para que a pessoa ela possa então começar a tomar decisões próprias. Deus nos leva muitas das vezes a nós termos a iniciativa de tomarmos decisões. Amém? Nós não podemos ser, irmãos, pessoas que tomam decisões pelas circunstâncias. Por exemplo, qual é a circunstância que nós estamos vivendo no país hoje? Pandemia. E se nós fôssemos olhar a pandemia, nós teríamos culto? Não teríamos. A nossa confiança está no Senhor. Amém? Se nós fôssemos olhar as circunstâncias desse mundo que nós estamos vivendo, levaria muita das pessoas à miséria, ao fracasso. Quantas empresas estão falindo? Quantas empresas já faliram? Mas já parou para pensar quantas empresas abriram nesse momento de pandemia? Muitas pessoas faliram. Mas você já viu que muitas pessoas se tornaram milionários nessa pandemia? Uma delas foi aquele rapaz lá que ele criou o pedal gel. Todo mundo preocupado, vai colocar o álcool na mão das pessoas, como que vai ter que ter uma pessoa na porta cuidando e tal. Não, ele vai lá e cria a ideia de fazer um pedal gel. A pessoa chega ali e ele patenteou isso, se tornou-se milionário. Tomou uma atitude.
buscou em Deus, Deus deu a direção. E aí o que aconteceu? Mudou a sua vida. Mudou a vida de muita gente. Mudou a vida empresarial, mudou a vida de muitas pessoas que estavam desempregadas, passaram agora a ser empregados. Aleluia! Então nós temos que entender isso. Há um exemplo, irmãos, de pessoas que estavam libertos, aprisionados. Como assim? Você vai para um texto em Atos dos Apóstolos e você vai ver Paulo e Silas. Paulo e Silas pregando o Evangelho, tomando decisões, irmãos, sendo maltratados, sendo humilhados, sendo ali apedrejados, surrados com vara em praça pública. Já parou para pensar? Você pregando o Evangelho, levando o amor de Deus, de repente você levar uma surra de vara, lá no meio da praça, lá na Almirante Tamandaré, né? E alguém pegar aquela vara de marmelo assim, se fosse marmelo tudo bem, irmão, mas não é. E ó, 40 menos uma, ou seja, 39 puxado daquela, deixa vergão nas costas. E aí você vai fazer o quê? Eu vou desistir, vou parar de pregar. Isso é uma decisão tua. Você pode parar, mas o Deus que te chamou não te chamou para você parar. O Deus que te chamou, Ele te capacitou para você seguir em frente. Então Paulo e Silas, irmãos, eles vão presos agora por causa de pregar o Evangelho. Só que lá no momento que eles estão presos, seus braços estão presos no cárcere, no tronco, os seus pés estão presos no tronco, pés e mãos presos no tronco. E sabe o que aconteceu? Perto da meia-noite, eles começaram a cantar, eles começaram a adorar a Deus. Veja bem, as circunstâncias aonde eles estavam não os impediu de adorar a Deus e tomar a decisão de adorar ao Senhor. E eles começam a adorar, eles começam a buscar a presença do Senhor, eles começam a cantar, entoar louvores ao Senhor. E o que acontece? A Bíblia diz que há um terremoto, há um grande mover de Deus, e eles são libertos daquelas prisões. O resultado, irmão, da adoração deles em meio à luta, em meio à prova, resultou na salvação do carcereiro, na salvação de toda a família do carcereiro, no batismo de toda aquela família, ou seja, as prisões deles resultou na libertação de muitas pessoas, porque eles estavam presos fisicamente, mas eles estavam libertos espiritualmente. Libertos sentimentalmente, eles não estavam lá, agora estamos presos, agora nós estamos aqui. Não. Eles cantavam assim, ó: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz, não há doenças. Eles confiavam em Deus. E você tem confiado no Senhor dessa mesma forma? As circunstâncias, irmãos, elas não vão ter força de parar você. As circunstâncias não vão mudar o estado daquilo que está o teu coração. Seu coração, ele vai demonstrar. Veja bem, a decisão tua é o estado do teu coração. A tua decisão que você vai tomar é o estado que está no teu coração. Você decidiu fazer algo, por quê? Porque o teu coração, ele está daquela forma, ele fez você tomar atitude. Então não é a circunstância, não é o problema outra pessoa, não. O problema é o teu coração. É o estado que se encontra no teu coração. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu coração. Guarda. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Filipenses nos fala a respeito disso. Filipenses capítulo 3,
Olha lá. Capítulo de número 3, versículo 12 em diante. Olha só que a palavra de Deus está dizendo lá. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, ou seja, eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim. Fala assim comigo: esquecer é uma decisão. Esquecer é uma decisão. Agora, uma decisão também é avançar. Esquecer é uma decisão, e avançar também é uma decisão. A questão é o que você tem feito. Qual decisão você tem tomado? Decisão de esquecer, de abrir mão, de deixar para trás algumas coisas? Ou você tem tomado a decisão de avançar, de seguir em frente, de prosseguir para o alvo? Aleluia. E eu pergunto: você já está avançando? Talvez você chegou aqui em um período neutro. Como assim, pastor? Você chegou aqui e não sabia se você ia para a direita ou para a esquerda. Você não sabia se você voltava para trás ou seguia para frente. Talvez foi essa a situação que você chegou na igreja. E depois de você ouvir essa palavra a respeito de decisão, eu pergunto novamente para você: você está avançando já? Você já está se projetando a avançar, a seguir para o alvo, a seguir naquilo que Deus falou no teu coração, e você perseverar? Aleluia. Toda decisão vai levar você, irmão, a uma renúncia. Toda decisão você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai viver aquilo que Deus tem de novo? Vou. Então você vai deixar de viver aquilo que você está vivendo. Você vai passar a viver agora aquilo que Deus havia liberado sobre a tua vida antes de você tomar a decisão. O Deus que muda, irmão, a nossa história é o Deus que coloca uma porção sobre a nossa vida, e essa porção é o amor de Deus, essa porção é o poder de Deus, essa porção é a palavra inserida no nosso coração. E quando essa palavra, irmão, ela é liberada por Deus na nossa vida, é a mesma coisa que você pegar uma flecha, e soltar ela. Você pega, Deus liberou uma palavra, é como uma flecha. Você pega essa flecha e solta ela. Você consegue alcançar ela e pegar essa flecha? Os irmãos que tinham aqueles bodoque, né, Eduardo? Para dar pelotaço dos coqueiros, dos passarinhos, dos cachorros. Aquelas cetra funda, sei lá o nome que cada um chama aquilo lá. Aí você coloca ali uma bolinha de gude, ou coloca lá um pelote de barro, e você estica ele e larga. Agora sai correndo atrás para você segurar lá, para não bater na janela do vizinho. Vai conseguir? Não. Já era. A palavra de Deus é da mesma forma. Deus liberou uma palavra, irmão, ela vai até o alvo. Deus liberou uma palavra, ela vai para o alvo. Então, se Deus liberou uma palavra para você, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Confie no que Deus estabeleceu.
Deus liberou uma palavra de cura, Deus liberou uma palavra de promessa sobre a tua vida, Deus deu uma palavra que você vai prosperar. Ah, pastor, Deus lhe deu uma palavra que eu vou prosperar, mas as circunstâncias não movem as coisas. O que move as coisas é a tua fé em Deus. As circunstâncias, elas não podem parar a promessa de Deus na tua vida. O que para a promessa de Deus na tua vida, irmão, é a tua decisão de você ser perseverante ou não. A canção que nós cantamos aqui, o povo, Deus chamou todo o povo para ir ouvir a sua palavra, para ouvir a sua instrução, as suas instruções. Qual foi a decisão deles? Moisés, vai você e fala com Deus, porque se nós formos, Deus vai nos destruir. Por quê, irmão? Por que eles tinham esse pensamento que Deus ia nos destruir? Vai você, Moisés, fala com Deus, porque se nós for, Deus vai nos destruir. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam no erro, eles sabiam que eles estavam murmurando, eles sabiam que eles estavam no pecado, eles sabiam que eles estavam naquela situação contraditória à vontade de Deus. E aí o que eles decidem? Vai você, Moisés, e o que Deus falar para você, você traz para nós. Não tem aquela pessoa que diz assim: ó, tu vai para a igreja? Ora por mim lá. Eu sei que vocês oram por mim lá. É o famoso crente 6 horas. Não é assim? Estão mentindo aqui? Fala assim comigo: decisões e atitudes. Qual é a tua decisão, irmão, de você saber que só depende de você? A bênção e a maldição, ela só depende de você. Se você optar em ouvir a Deus, e praticar a palavra dele, e seguir conforme ele estabeleceu, a Bíblia diz que você vai viver na bênção. A bênção vai correr atrás de você, vai te alcançar e vai permanecer na tua vida. E quando fala de bênção, irmão, é cura, é milagre, é libertação, é prosperidade, é unção de Deus, é graça de Deus, é tudo aquilo que você imaginar de bênção. Bênçãos de Deus, não é benção, né? Porque tem gente, irmão, que é assim: se alguém diz assim, olha, Deus está me abençoando, comprei um carro, comprei uma casa, olha só o que Deus está fazendo na minha vida. Aí a pessoa fala assim: bênção? Que bênção? E esse tipo de bênção é porque a pessoa tem um orgulho muito grande, irmão, e não se humilha diante de Deus, e não se alegra com a bênção do Senhor sobre a vida daquela pessoa. A inveja é maior, irmão, do que o próprio orgulho que a pessoa tem. E aí olha assim, né? Bênção? Bênção, né? Conhece alguém assim, irmão? Eu conheço um monte. Conheço um monte. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar, irmão. Para pensar, o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, ó: convém que você cresça, convém que ele cresça. Mas as pessoas colocaram assim um provérbio dizendo assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Não, não é isso. Ninguém vai diminuir porque alguém cresceu. Se teu filho que é criança, aí bebezinho, se ele crescer, você vai diminuir? Não, às vezes você pode ficar um pouquinho mais baixo que ele, em estatura. Mas não vai diminuir nada o teu caráter, não vai diminuir nada o que você é, não vai diminuir nada o que você sabe, não vai diminuir nada a tua fé, a tua perseverança, não vai mudar. Aleluia! Então, decisões tomadas em Deus
São atitudes geradas no Senhor, aonde vai nos levar, irmão, no alvo, na bênção, no milagre, na conquista, a uma vida de coisas novas que Deus tem. Mas sempre vai exigir de você a renúncia de certas coisas que Deus não se agrada e não se alegra, que muitas das vezes você toma as atitudes em viver. Deus tem algo novo para a igreja, mas a igreja não pode viver somente de lembranças de coisas passadas. Tem muita gente que diz assim: ah, mas como Deus me usava para pregar, como que Deus me usava em oração, ah, como que Deus me usava no ministério, e hoje não usa por quê? O que mudou? Mudou a tua decisão, mudou a tua forma de tomar decisão, mudou a tua forma de agir, a tua forma de crer, a tua forma de se colocar diante do Senhor. Aleluia. É a mesma coisa, irmão, uma pessoa que ela prospera, está com o bolso cheio de dinheiro, a carteira cheia de dinheiro, e ela vai lá andando num lugar, vamos colocar aí no calçadão central, e chega lá e bate a carteira dessa pessoa. Aí ele volta, trabalha de novo, e aí ele enche a carteira de novo, e ele diz assim: eu vou lá no calçadão de novo, para me andar lá, para que alguém bata minha carteira de novo. A pessoa vai fazer isso, irmão? Isso é consciência? Ou ele vai depositar tudo aquele dinheiro no banco, vai pegar um cartão e vai andar só com o cartãozinho ali, ó, com a senha gravada aqui, ó, na cabeça, porque se alguém pegar o cartão, ele já consegue bloquear. Não é assim? É ou não é? Não vai chegar lá com a carteira desse tamanho assim. Tem gente que anda até meio torto assim por causa da carteira. Anda assim, ó. Não precisa disso, né? Olha assim, ó. Carteira assim, carteira anda assim, ó. E às vezes não tem nada de dinheiro, só tem promissão. Tem crente que anda assim, inchado, com a Bíblia na mão, cuspindo fogo e arrotando labareda. Tem crente assim, que não aceita conselho, que não aceita uma palavra. Se levanta uma palavra profética, vira a cara e vai lá querer profetizar para outro, e não recebe a palavra que Deus deu. Conhece pessoas assim? Eu conheço. Eu pergunto para você nessa noite: qual vai ser a tua decisão a partir de hoje? Em quem você vai confiar? Na força do teu braço? Ou vai confiar na força do Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a tua história, que pode fazer você crescer em sabedoria e graça, que pode fazer você ser curado, ser liberto, ser transformado pelo poder e pela presença dEle? Um Deus que pode mudar essa história que você está vivendo de sofrimento, para não entrar no mesmo ciclo novamente. É aquele ciclo vicioso, né? Que a pessoa ela vai, sofre, dá a volta. E aí quando é para recomeçar, vai pelo mesmo ciclo, de novo, sofrendo. Tua atitude tem que ser diferente. Teu posicionamento tem que ser diferente. Lembra que eu falei aqui no estudo esses dias, até no culto, que a pessoa inteligente, ela aprende com os seus próprios erros. Você errou, quebrou a cara, aprendeu, não é assim? Agora a pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Viu que deu errado, viu que a pessoa fez,
Eu gosto muito de conversar, irmão, com pessoas de idade. É sério. Eu amo conversar com pessoas de mais idade. Porque eu pego a história inteira da vida dessa pessoa, 80, 90 anos. Se for uma história ruim, eu aprendo. Se for uma história boa, eu aprendo. Porque eu vou aprender com essa sabedoria, irmão, porque a pessoa viveu uma história ruim, então eu aprendi muita coisa. Eu vou ver as atitudes, tudo que a pessoa viveu. Não, isso aqui foi tudo ruim. Tinha um irmãozinho que ele tinha quase 90 anos. 80 e lá vai pedrada. E ele me chamou um dia e falou: pastor, não aguento mais pagar multa. Eu falei: irmão, o que aconteceu? Pastor, onde eu passo, toda vez que eu passo naquele lugar, eu levo uma multa. Eu falei: não pode, irmão, como é que pode isso? E um dia eu fui com ele dirigindo para ele. Ele falou: fica olhando lá, olha lá. Dessa vez não deu multa. Eu falei: não. Por que será? Porque hoje eu estou dirigindo para o senhor. Mas eu fico olhando lá e quando eu vejo já deu mais de 70. Eu falei: não, o senhor tem que olhar aqui no velocímetro do carro. Eu falei: olha aqui no velocímetro do carro e controla o teu pezinho aqui, ó. E aí você vai, quando passar em 50 aqui, vai dar 50 lá. Agora se você passar em 70 aqui, lá vai dar 70. Eu falei: uma história ruim de uma pessoa de 80 e poucos anos, que estava ali ganhando multa, porque a atitude era errada. Resumindo a história, próxima vez ele sai, fica mais um mês andando de carro, e aí chega facinho: pastor, não levei mais nenhuma multa. Irmão, qual foi a atitude? Agora eu fico vidrado aqui, ó. Eu coloquei até um negócio assim, eu colei aqui, pastor, que até aqui eu posso ir. O ponteiro não passa daqui, pastor. Colou uma fita ali, ó. É sério que eu estou falando para você. Você precisa colocar uma bússola assim, uma fita grudada, para que você saiba falar até onde você deve. Tomar atitude até um certo ponto. Quer ver quando está na casa da sogra, na casa da família? Às vezes tem que colocar assim uma fita, sabendo que eu vou até aqui, daqui para lá não vou, daqui só converso, daqui para lá melhor não pisar. Não é assim? Irmão. Já pensou, na casa, dependendo da pessoa, vai ter fita amarela, parece um monte de... Aí você chega lá: o que é isso? Isso aqui é um labirinto? Não, isso aqui são os limites. Aqui é amarelo, ainda dá para ir. Aqui é vermelho, não posso ultrapassar disso aqui. A nossa vida tem que ser assim, irmão. Tudo aqui, ó. Experiências que nós vivemos, irmãos, vai nos servir de alerta. Situações que nós vimos na vida das outras pessoas vai nos chamar, ou é verde, amarelo ou vermelho. O que está sinalizando? O que está sinalizando? Ali você vai tomar atitude. Está sinalizando verde, vamos embora, segue em frente. Não, está sinalizando laranja, vermelho, cuidado. Amarelo então, ou vermelho então, para, breca, stop. Deus também coloca diante de nós, irmãos, uma sinaleira verde, uma amarela ou laranja, em todas as decisões que nós vamos tomar atitudes. E algumas é a vermelha, dizendo assim: se você tomar a decisão, a atitude, mesmo sinalizando vermelho, aí é por tua conta e risco. Eu já tive algumas situações, irmãos, no começo da minha
caminhada com Deus, que a gente toma algumas atitudes em orar por pessoas, em dar conselho para pessoas, e Deus dá um sinal vermelho, diz assim, não faz isso. E aí você vai, mesmo assim dá o conselho, mesmo assim você toma uma decisão, e aí o Senhor diz assim, olha, dessa vez eu vou ser misericordioso com você, mas da próxima vez você vai levar multa, da próxima vez é por tua conta e risco. É quando nós colocamos Deus à prova, querendo que Deus faça o que nós queremos. E aí Deus vai dizer, lá não lembro agora o versículo, mas é em Salmos, que por você tanto pedir alguma coisa para Deus, Deus até vai conceder para você. Ele até vai conceder para você, mas não é a vontade dele. Mas já que você quis, agora aguenta o rojão. Não foi a tua atitude, não foi a tua escolha. Então agora tem maturidade suficiente para reconhecer a responsabilidade e seguir em frente. Glória a Deus. Então quando você aceitou Jesus, você tomou uma decisão de você renunciar ao mundo. E por que ainda carrega as coisas do mundo ainda? Quando você aceitou Jesus, tomou uma decisão de viver para Deus. E por que você vive agora e faz de tudo para agradar as outras pessoas? Você tem que agradar a Deus. Você tem que procurar agradar o Senhor. E as pessoas, pastor? As pessoas, eu vou dizer uma palavra assim bem carinhosa, assim, ó. Problema delas. Tem gente que se endivida comprando presente para quem nem dá bola para ela. Tem gente que se endivida, irmão, para comprar coisas para quem não gosta dessa pessoa. Ou, muitas das vezes, só para dizer que foi fulano de tal que fez. E aí, ó, ralando, não é assim? Só porque alguém lembra e diga assim, foi fulano que me deu. E aquilo que era para ser bênção na vida da pessoa, acaba sendo o quê? Maldição. Aí tem que levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores. Não é assim? Por quê? Porque quis alegrar alguém e se entristeceu. Deus nos pede para tomarmos decisões e decisões em Deus. Por isso que ele diz assim, multidões de pessoas. Veja bem, irmão, nós estamos aqui num número pequeno de pessoas. Mas a Bíblia diz que existem multidões, mas multidões e multidões no vale da decisão. Pessoas que não tomam decisão por Deus, não tomam decisão em congregar, não tomam decisão em se santificar, não tomam decisão em largar de certas coisas, não toma decisão de ser ofertante, não toma decisão de ser dizimista, e aí, eu quero que Deus me abençoe. Como que Deus vai abençoar? Deus não pode ir contra a palavra dele. Deus só pode nos dar salvação se nós aceitarmos Jesus, confessarmos Jesus, renunciarmos ao mundo, formos amigos de Deus e inimigos do mundo. É ou não é? A bênção do Senhor só vai chegar na nossa vida se nós tomarmos atitudes de acordo com a sua palavra e formos viver aquilo que é o princípio. É dando que se recebe. O que você tem dado para Deus? O que você tem semeado em Deus? Nós podemos colocar, irmãos, em Deus toda a nossa frustração, tudo aquilo que está dentro de nós, no nosso coração, tudo. Lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Podemos despejar, irmão, chegar assim, com balaio de abacaxi e despejar para Deus. Senhor, descasca tudo isso aí para mim. Aí ele vai olhar, vai analisar e vai dizer assim, meu filho, o negócio é o seguinte, eu vou te ajudar a descascar. Agora descascar, você fez o angu, você come. Eu vou te dar as ferramentas. E aí você vai descascar esse abacaxi.
Mas você pode tirar toda a preocupação, cansaço, né? Toda a fadiga, tudo isso, lança para mim aqui que eu vou te dar graça, eu vou te dar força, eu vou te dar unção, eu vou te dar uma porção de unção, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar saúde, e você vai descascar esses abacaxi tudo, e aí você vai fazer uma salada de fruta, você vai fazer um suco daquele, e aí você vai servir para as pessoas que estão do teu lado, para a tua casa, para a tua família. Ou você vai pegar tudo esses abacaxi, vai descascar tudo, vai espremer tudo, e você vai fazer suco, você vai vender, para que você possa então desfrutar aquilo que era bagunça, aquilo que era situação difícil para você. Deus vai transformar em bênção e vai fazer você prosperar, porque esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Quando Deus te dá uma palavra de bênção para a tua vida, que você vai crescer ministerialmente, que você vai crescer ministerialmente, financeiramente, vai acontecer na tua vida. Só vai depender das tuas decisões. Mas a circunstância, pastor, não está me ajudando para que eu possa prosperar. A circunstância não muda a promessa de Deus. A decisão que você toma, a atitude que você toma, sim, essa muda. Essa faz você conquistar ou faz você perder. Você já está avançando? Quantos aqui querem avançar? Avançar para as promessas, avançar numa vida de bênção, avançar numa vida de conquista, sair daquela situação que você está vivendo e dizer: Senhor, a partir de hoje eu renuncio isso, eu deixo de viver isso e eu passo a viver, Senhor, para te servir, para fazer a tua vontade. Não vou mais me importar se eu estou agradando ou desagradando as pessoas, eu quero agradar o Senhor, e é aqui que o Senhor me colocou, então é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou fazer. Aleluia! Deus parte de um princípio de obediência e submissão, e aí as coisas começam a romper. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você e quero declarar em nome de Jesus, assim como o apóstolo Paulo: não julgo que eu haja alcançado. Talvez você seja assim. Não julgo que eu haja alcançado, não julgo que eu já tenha sido alcançado a perfeição, não julgo que haja conquistado, mas eu já fui conquistado por Cristo. Ele já fez por mim. Então uma coisa eu faço, esquecendo-me daquilo que ficou para trás e avançando para aquilo que está diante de mim. Escute, é tempo de você liberar perdão, é tempo de você pedir perdão, é tempo de você liberar perdão, é tempo de você viver o novo de Deus. Deus só vai fazer algo novo a partir do momento que você se desfazer daquilo que muitas das vezes você tem guardado. Quero fazer uma limpa, irmão, lá no meu guarda-roupa, lá eu quero um monte de camisa nova. Esse dia já chegou uma. Eu só pensei nisso, mas já chegou uma. Falei, agora eu tenho que aumentar isso aí, eu tenho que pensar nos ternos, nas calças, no sapato, nas meias, né? Vou me livrar de tudo aquilo que é perto. E aí o que vai vir? Algo novo. Nós temos que colocar diante do Senhor, Senhor. Há muitas coisas que nós precisamos colocar diante de Deus. E o Senhor, Ele quer trazer algo novo para você. Talvez você pense assim: ah, pastor, como que o Senhor fala assim, se livrar daquilo que é velho? Então eu tenho que falar assim, daquilo que é usado, daquilo que não te serve mais. Essa palavra, né? Muitas das vezes a pessoa se ofende. Você precisa entender aquilo que é a palavra de Deus que vem no teu coração, que traz alegria, que traz transformação. Deus não vai olhar para você e desejar tristeza. O que Ele tem é pensamento de paz, pensamentos bons para te dar esperança e para te dar um futuro melhor. A questão é qual vai ser a tua decisão a partir de hoje, dessa semana. Viver
o melhor que Deus tem para a tua vida? Ou continuar vivendo o sofrimento que você estava vivendo? Você vai conquistar novas amizades ou vai manter as velhas brigas do passado? Aleluia. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Feche os teus olhos.